Olá, sejam todos bem-vindos aqui à aula 2 do nosso mini curso. É isso mesmo. E olha, se ontem as nossas aulas foram um pouco mais leves, né? Nós falamos sobre as oportunidades nos bancos, falamos sobre quais editais estão abertos nesse momento e até quando. Então, se você eventualmente está aqui e não assistiu às aulas de ontem, eu recomendo muito que você assista. Só para relembrar aqui, na aula de ontem a gente mostrou exatamente todos os editais que estão abertos nesse momento, mostramos até quando eles estão abertos e na live de ontem a gente falou sobre a remuneração de cada um desses editais, tá? Então é muito importante que você assista a aula e a live de ontem. Se ontem foi leve, né, não teve continha, não teve nada disso, hoje eu vou dizer para vocês, viu? Prepara aí uma bolsa de gelo, prepara aí um remedinho para dor de cabeça, que eu vou botar tua cabeça para fritar, né? Se depois que terminar a aula de hoje tu botasse um ovo na cabeça assim, vai fritar e já dá para tomar um café da manhã, porque hoje o bicho vai pegar. Mas antes de mais nada, queria agradecer demais a todo mundo que esteve ontem com a gente na aula, na live, pessoas que fizeram seus comentários lá no nosso Instagram, né? Como eu falei, eu vou sortear um livro entre aqueles melhores comentários que marcaram também outros colegas engenheiros e arquitetos. E hoje nós vamos então falar sobre como elaborar um laudo de avaliação, né? Qual é o passo a passo da tua atividade enquanto avaliador de imóveis. Agradecer também a todo mundo que marcou lá nos stories, né, marcou o nosso perfil, a gente repostou e já teve gente, olha só como é importante essa questão da gente estar divulgando o nosso trabalho, né? Já teve gente que conseguiu, já pessoas interessadas, né? Às vezes tem um seguidor teu aí que é um síndico de um condomínio e ele está precisando de um laudo e nem sabia que você poderia fazer esse serviço. Já teve gente também que comentou com um amigo, com um primo que é advogado e o cara já está interessado. Então é muito importante que você divulgue. Hoje as nossas redes sociais, elas são grandes vitrines para a gente. E assim, se hoje o Murilo, né, já atingiu 125 mil seguidores nas redes sociais, né, já é reconhecido nacionalmente, não é apenas porque eu fui engenheiro da Caixa, pelo meu currículo, é claro que isso conta muito, mas pela minha presença nas redes sociais. Então, não tenham vergonha de postar que estão estudando. Olha, tem gente que quando chega no final de semana, posta foto lá nos stories, vídeo, no meio da farra, né, no meio do show, da balada, e isso a pessoa posta com maior orgulho. Agora, quando é para postar uma foto estudando, as pessoas ficam com vergonha. Teve gente, olha só como a pessoa tem vergonha de dizer que está estudando. Teve gente que me botou nos melhores amigos para poder postar foto, para dizer que postou nos stories. Tu acha que tu tá me enganando? Não, tu tá te enganando, porque quando eu falo para você postar, não é apenas para me ajudar. É claro que me ajuda bastante você postar, me marcar, porque às vezes outros colegas teus estão querendo, né, também um norte na sua carreira e acabam vindo conhecer a gente. Inclusive agradecer, porque muita gente, né, começou a seguir a gente, se interessou pelo minicurso, porque vocês postaram. É claro que isso me ajuda, mas principalmente ajuda a vocês, porque as pessoas veem você se capacitando. Tem gente talvez que te segue que nem sabe que tu é engenheiro, nem sabe que tu é arquiteto. Por quê? Porque tem gente que não posta, não faz da sua rede social a sua vitrine profissional. E hoje você vai perceber lá, olha o meu Instagram, né? Hoje eu posto pouco da minha vida pessoal. Por quê? Porque para mim hoje o meu Instagram é uma ferramenta profissional, tá? Então, por exemplo, se você quiser, separe um outro perfil para postar coisas pessoais, aí fica a teu critério. Mas é muito importante que você poste no seu perfil principal aquilo que você faz, aquilo que você está estudando, beleza? Pois bem, turma, vamos aqui dar continuidade. Então, como eu comentei hoje, o nosso tema, né, é o método comparativo de dados, método comparativo direto de dados de mercado e uma introdução à inferência estatística. E por que esse método é importante, tá, pessoal? Primeiro, esse método aqui é o que você vai elaborar 99,9% dos laudos na tua vida profissional é através desse método, tá? Porque a própria norma diz que sempre que possível deve ser utilizado um método comparativo. Então, os demais métodos que a gente vai ver na aula de quinta-feira, eles são exceções. Você só vai utilizar outros métodos quando não for possível fazer pelo método comparativo. E lembra que eu comentei com vocês que para você se credenciar, né, nos bancos, já falamos já sobre alguns critérios, né, de exigência na nossa aula passada e na nossa live de ontem, só que na live de hoje e na live de amanhã a gente vai aprofundar sobre os principais editais, né? Edital da Caixa, edital do Banco do Brasil, então eu vou
mostrar para vocês os detalhes e dar um checklist de cada um desses editais. Porém, veja só, uma das exigências desses editais é que você demonstre o seu conhecimento. Como? Primeiro, através de um curso de 20 horas, né, que aborde o tema inferência estatística. A gente vai, ao final do nosso mini curso aqui, dar oportunidades para vocês, caso queiram fazer parte do nosso time, né, do nosso método, que é o método Elite, que contempla essa exigência. Mas também ele pede que você faça, a depender do edital, a depender da atividade, um ou mais laudos para comprovar a tua experiência. Lembra que eu te falei que um edital ele tem várias atividades? Pois é, as atividades mais simples, onde você vai pegar laudos mais simples, às vezes exigem que você apresente, por exemplo, um único laudo como comprovação desse teu conhecimento, tá? Quando são atividades mais complexas, a exigência do banco pode ser maior e você precisa apresentar mais laudos. E, por exemplo, aqui vou só citar como exemplo, já que a gente vai ter aulas específicas sobre os editais, eu vou citar, por exemplo, aqui o edital do Banco do Brasil de 2024, tá? Que é esse que vence agora no final do ano, 18 de dezembro ele vence. É a última oportunidade que você tem é até lá para poder se credenciar. Então ele pede aqui, ó, na atividade mais simples do edital, que você apresente um laudo de avaliação elaborado com a norma, no modelo completo, né, que é o que nós vamos mostrar para vocês na nossa live de hoje, de imóvel urbano com edificação, então ele está dizendo aqui que pode ser casa, galpão, apartamento, né? Com a utilização da inferência estatística, eu vou mostrar para vocês aqui de forma resumida o que é essa inferência estatística, onde você tem atingido no mínimo grau de fundamentação 1, né? Então também vou explicar para vocês sobre esse grau de fundamentação, e acompanhado de uma ART ou RRT, tá? Aí tem muita gente que fala assim, ah, Murilo, poxa, então já vou desistir aqui, porque as pessoas elas são assim, muitas pessoas são assim. Elas podem ver assim um grão de areia no meio do caminho delas, é o suficiente para elas desistirem, porque tudo parece ser muito difícil. Ah, eu nunca elaborei um laudo de avaliação. Cara, faz hoje. Se tu tiver conhecimento, faz hoje. Ah, mas eu não tenho cliente. Meu amigo, faça da casa do seu amigo, do seu vizinho. Só não recomendo de parente próximo, tá? Pai, mãe, irmão. Por quê? Porque a norma ela diz que o avaliador ele tem que ser isento de interesses naquela avaliação. E alguns analistas de banco entendem que se é do seu pai, se é do seu imóvel próprio, o imóvel do seu irmão, que você tem ali um interesse e isso pode dar algum tipo de problema. Outra coisa que os nossos alunos fazem é trocar imóveis. Por exemplo, depois, se eventualmente você entrar na nossa mentoria, você vai ter um grupo de WhatsApp, né? E aí o pessoal faz assim, galera, quem é aqui da minha cidade de São Luís? Ah, eu sou. Vamos trocar o imóvel, eu faço da tua casa e tu faz da minha? Eles fazem muito isso. E outro detalhe importante, tá? Esse imóvel não necessariamente, que você vai fazer a avaliação, precisa ser na tua própria cidade. Você pode fazer em uma outra cidade sem nenhum tipo de problema, beleza? Pois bem, então por isso que essa nossa aula de hoje é importante, porque é o laudo mais recorrente dentro dos editais dos bancos e é um laudo que é exigido, inclusive, para esse credenciamento, beleza? Então vamos lá, para ser bem sucedido, pessoal, em toda e em qualquer área, não existe mágica, né? Hoje em dia as pessoas, né, a gente vive num mundo que é acelerado, por isso que todas as plataformas, né, e talvez tenha até gente que está me assistindo que botou lá em 2 vezes a velocidade para me assistir. Hoje o mundo é acelerado. E as pessoas elas ficam então ansiosas por ter resultados rápidos. E aí acontece muitas vezes o seguinte, ela, por exemplo, vai fazer aqui esse mini curso, né? Às vezes vai se cadastrar no tribunal, não vai fazer as dicas que eu dou de marketing estratégico na nossa aula 3, eu vou dar essas dicas para você ser nomeado. Ela não vai fazer essas dicas porque ela vai perder tempo, né? As pessoas estão sempre com essa questão do tempo. Perde tempo fazer isso aí, eu vou só me cadastrar aqui, não vai ter resultado dentro de um mês, porque não fez o que deveria ser feito, e aí, essa área aqui não me deu resultado, vou pular para a próxima. E assim elas ficam pulando de área, né? Pula de área, sempre em busca de uma área em que ela vai ter resultado rápido. E aí eu sinto te dizer, viu? Não existe nada na vida que dê resultado rápido. Na minha opinião, essa área aqui é a que pode te dar resultado mais rápido. Por quê? Porque depois que você se cadastrar, fazer o marketing do perito, que eu vou te ensinar na aula 3, né? E também se cadastrar nos bancos, né? Se credenciar nos bancos, você assina o contrato. Eu mostrei ontem, tem aluno que no outro dia já recebe demanda, tá? Mas, de todo modo, existe alguns passos que você deve cumprir. Por isso que eu falo, para você ser bem sucedido, não tem um plim-plim, né? Não é mágico, é um método, você tem que seguir um passo a passo,
que é o que eu vou te dar aqui durante esse nosso mini curso. E a maioria das pessoas fazem errado e por isso que não tem resultado, tá? Você pode, claro, aprender sozinho. Então a gente tem no YouTube, tem muito material, né? Agora, qual é o grande problema? Quando você decide ir sozinho, você acaba perdendo muito tempo e, claro, tempo é dinheiro. Se porventura eu não conseguir me credenciar num edital e ficar 6 meses patinando nesse credenciamento, é 6 meses de faturamento que eu deixei de receber, tá? Então, quando você segue um método, quando você tem um suporte, você consegue resultados mais rápidos e consegue o principal, que é faturar mais rápido. Todo mundo tá atrás disso, né? Todo mundo está atrás de viver da sua profissão, né? Tudo aquilo que ele estudou, que se dedicou 5, 6 anos. Todo mundo quer isso. Quer ser bem remunerado, claro, porque todo mundo quer dar conforto para a sua família. E o principal de hoje em dia, que é ter tempo de qualidade. É por isso que essa área aqui, na minha opinião, é uma das melhores, porque ela te permite tempo de qualidade. Uma vez que você não precisa cumprir horário, não precisa bater ponto, você recebe a demanda, você agenda qual é o momento de vistoria mais adequado, a maior parte do trabalho será feito de casa, então isso te permite, se você quiser, ter mais tempo para a tua família, ter mais tempo para fazer qualquer outra atividade, mais tempo para estudar. E não é raro eu encontrar alunos meus que às vezes viajam, né, estão na praia, e estão lá elaborando o laudo. Óbvio que a vistoria precisa ser feita presencial, mas como eu disse, a maior parte do trabalho ela é feita em home office, por isso você pode fazer de onde quiser, tá? Outra coisa importante, né? Por que eu falo que você deve seguir um método, deve ter um suporte, deve ter um acompanhamento, é que, primeiro, né? Como nós comentamos, tem vários editais que estão fechando agora esse ano, tá? Como o caso do BNDES em junho, e o do Banco do Brasil em dezembro, então você tem que, o mais rápido possível, se credenciar e por isso você não pode perder tempo, não pode bater cabeça, não pode correr o risco do teu laudo ser reprovado. E também, é claro, deverá abrir, né, mais um ciclo da Caixa Econômica Federal agora em abril. Então você tem pouco tempo e pode ser que esse próximo ciclo da Caixa então seja o último, né? Como eu comentei hoje, né? A Caixa Econômica ela tem cerca de 6 mil credenciados. Esses 6 mil credenciados, o contrato deles está finalizando e por isso ele abriu, né, esse novo edital o ano passado. Neste primeiro ciclo, que abriu em abril, né, 9 mil tentaram, porém aproximadamente 50% está ficando reprovado. Então, nesse caso, a Caixa deverá fechar o primeiro ciclo com em torno de 4.500 credenciados. Esse número ele é insuficiente, tá, para atender as demandas do banco e por isso deverá ser aberto um novo ciclo agora em abril. Mas vamos supor que nesse próximo ciclo mais 3 mil pessoas submetam documentação. Considerando que metade deverá ficar reprovado, né, porque é aluno do Zé das Couves, não tem suporte, não sabe fazer um laudo. Então, se entrar mais 1.500 pessoas, pode ser que o banco entenda, olha, já temos já os 6 mil, vamos fechar esse edital, tá certo? Agora, lembrando, todo mundo que submeter a documentação no segundo ciclo e que for aprovado, entra na fila. Então, não tem problema se aumentou para 6.500, aumentou para 7 mil, não tem problema. Todo mundo que entrar até o segundo ciclo, né, é certeza de assinar contrato com o banco e entrar na fila. Agora, não sei se terá um terceiro ciclo. E aí, se não, somente em 2029. Mas, em vez de você ficar batendo cabeça, você pode aprender, né, com quem já trilhou e mais do que isso, que validou um método, né, ensinando milhares de pessoas. Então, eu tenho toda a experiência de carreira profissional, né, 21 anos de formado, desses 21 anos, 17 estive lá dentro do banco, então sei exatamente o que o banco espera de um laudo de avaliação. Em momentos passados, inclusive, eu participei desse processo, né, de avaliar a documentação de credenciados, né, quando o edital abriu lá em 2019. Então, eu sei exatamente. Por isso, hoje eu estou repassando essas informações, esse conhecimento, essa experiência para vocês também fazerem parte, né, do time de credenciados dos bancos. E por isso que nós somos o professor e a escola, né, que mais credencia profissionais dentro dos bancos em todo o Brasil e por isso já somos reconhecidos. Todo mundo lá já sabe qual é o método Elite, né, e a qualidade dos seus alunos. E só para poder a gente finalizar aqui, antes de começar a nossa aula técnica mesmo, eu li um livro recente, né, chamado Outliers, né, que ela mostra a história de pessoas
que tiveram muito sucesso, né? E ele tentou então encontrar quais são os pontos em comum entre essas pessoas. Primeiro, é que elas não deixam passar o momento certo, né? E como eu disse, quando vocês clicaram e entraram nesse grupo, talvez tenha tido alguma questão cósmica aí, um alinhamento cósmico, porque foi o momento exato que pode te fazer, né, estar credenciado em todos esses bancos, uma vez que alguns editais encerram esse ano e, como eu acabei de falar, a Caixa poderá abrir mais um ciclo e talvez não ter um terceiro. Outra coisa também é que elas começam antes das outras, né? Essa área, de novo, né? Pense aí na sua cabeça quantos engenheiros e quantos arquitetos você conhece com avaliações de imóveis. Talvez nenhum. Então isso significa o quê? Ainda tem poucos profissionais. Então quem está entrando agora está pegando a melhor onda, né? Tem aqui sempre aquele ditado que diz: quem chega cedo na fonte bebe água limpa. Pode ser que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o mercado mais gente conhece e aí fique mais difícil. E isso é fato, tá? A cada edital, o banco vem subindo a régua nas exigências. Para se credenciar lá em 2019, 2018, o edital era muito mais simples. E cada vez mais o banco vai subindo a régua. Por quê? Porque tem mais profissionais conhecendo essa área, né? Graças ao meu esforço, o esforço de outros profissionais que estão aqui mostrando essas oportunidades para vocês. Outra coisa importante é que, como eu falei, né? Para poder eu me tornar bom em alguma coisa, não é do dia para a noite, eu preciso estudar. Né? Então, ele diz lá que as pessoas que têm sucesso, elas praticam. Quando falo pratica, não é só fazer profissionalmente, mas também estudar conta como praticar. Elas praticam mais do que as outras. Né? Existe uma regra que é chamada de regra das 10 mil horas. Para eu me tornar referência em algo, né, eu preciso atingir 10 mil horas de dedicação àquilo. Seja através de estudo, através de trabalho. Elas andam e aprendem em grupo. Olha, isso é fundamental. Não sei quem de vocês já tentou, né, fazer, por exemplo, uma atividade física. Estou dando aqui esse exemplo. E aí você vai para uma academia sozinho, né? A tendência de você desistir é muito grande. Por quê? Porque você está sozinho ali, você não tem compromisso com ninguém, você não tem aquele apoio, aquele incentivo. Agora, o que está proliferando hoje no Brasil? Por exemplo, aqueles grupos de corrida, né? Que aí quando você se envolve em uma comunidade, que todo mundo tem o mesmo objetivo, aquilo te traciona, te impulsiona. Então, por isso que é importante você estar em grupo, tá? E por último, as pessoas que têm resultado, elas têm um mentor. E eu espero ser esse mentor para cada um de vocês nessa trajetória. E como eu falei, pessoal, eu nem precisaria estar aqui te ensinando. Eu poderia muito bem não ter pedido demissão da Caixa, ter ficado lá, meu salário é em torno de 40 mil reais, eu ia ficar lá até me aposentar. Eu poderia muito bem e talvez nunca aparecer nas redes sociais e viver minha vida totalmente em off. E eu já estive, né? Então, onde você esteve, né? Quando lá atrás eu estava buscando oportunidades de trabalho e sei exatamente o que você está passando. E o que hoje me move, né? Então, como eu falei, eu poderia estar lá no banco, estar com a minha vida em off, com o meu salário alto, esperando o dia da aposentadoria. Talvez muitos que estão aqui me assistindo teriam escolhido esse caminho, né? Porque o ser humano é assim, ele quer estabilidade, né? Pois eu fugi da estabilidade porque hoje o que me dá realmente aquele combustível é o feedback, é o reconhecimento dos meus alunos, né? A cada aluno meu que entra no banco, para mim é motivo de muita alegria. E como eu falei para vocês, eu fiz uma pesquisa no ano passado com os nossos alunos, 709 alunos responderam, né? E esses 709 alunos que responderam juntos, tinham faturados juntos, né? Eu pedi lá uma previsão de quanto eles já tinham faturado. Eles tinham faturado 52 milhões de reais, né, em faturamento todos eles. Então, são pessoas que talvez, se não tivessem me conhecido, não tivessem conhecido a área de avaliações de imóveis, talvez nunca teriam faturado esses valores, né? Teriam talvez muitos desistido da profissão, muitos ido para outras profissões, né? Paralelas, enfim, largado aquilo tudo que ela sempre sonhou enquanto ela estudou. Por isso eu digo que a forma mais fácil de se transformar é conviver com aqueles que já são quem você quer ser. Essa frase é do Reid Hoffman, né, que é um dos criadores do LinkedIn, aquela rede de profissional de oportunidades, né, de interação profissional. E antes de a gente começar agora sim, né, que eu estava aqui fazendo esse preâmbulo aqui, essa introdução, para poder dar esse gás para você realmente se dedicar, e vamos agora começar com a parte 100% técnica, tá? Então, eu vou até pedir para a minha equipe aí mandar uma mensagem aí no grupo, né, reforçando, ó galera, vem que agora o Murilo vai começar a parte técnica.
Mas antes disso, eu queria só lembrar para vocês, tá? Quais são os contatos da nossa equipe. Então, preste muita atenção, tá? Esse curso é gratuito, nenhum material como planilhas, nada será vendido em separado, ninguém vai te chamar no privado para te oferecer uma oportunidade incrível com um mega desconto. Tome muito cuidado, porque hoje em dia na internet isso acontece, tá? Então eu preciso reforçar aqui os nossos contatos, todos eles são administradores do grupo, todos eles o DDD é 98 e aquele número que está ali em cima, né? O 98988060809 é o meu número pessoal. É óbvio que eu não vou conseguir responder se todo mundo me chamar ao mesmo tempo, né? Porque são mais de 20 mil pessoas participando aqui nos grupos desse mini curso, né? São vários grupos. Mas qualquer coisa que você tiver dúvida, né? Olha, me mandaram aqui um link com um valor especial. Chame um dos administradores aí, chame um desses números para você confirmar, tá, a veracidade, porque na internet, infelizmente, hoje isso acontece muito. Vamos então avaliar o nosso primeiro imóvel, tá? Então vamos lá, pessoal. Qual é o primeiro passo de qualquer avaliação? Para que eu possa, então, ter esse primeiro passo, é eu ter o quê? Algum documento para eu saber o que é aquele imóvel, tá? Então, para que eu preciso de um documento do imóvel? Para conhecer a localização, onde ele fica, né, o tamanho dele, quem é o proprietário daquele imóvel. E, claro, verificar também a possibilidade de incoerências relacionadas a esse bem para informar no laudo. Quer ver uma incoerência que é bastante comum? Lá no documento, está dizendo que é um terreno, só um terreno limpo, e quando tu chega no local tem uma casa. Né? Então isso é uma incoerência, por quê? Porque não houve o que nós chamamos de averbação daquela construção no documento do imóvel, beleza? Quando isso acontecer, eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar o imóvel do jeito que ele está hoje e colocar essa observação no laudo, tá? E recomendar e sugerir que seja feita a averbação, né, no cartório. Beleza? A mesma coisa, às vezes, uma ampliação, né? Lá diz no documento do imóvel que tem 2 quartos, eu chego lá na casa, tem 3. Por quê? Porque sofreu uma ampliação que não foi averbada no documento. De novo, eu vou lá e avalio como o imóvel se encontra hoje. É claro que eu só não vou reconhecer o imóvel, né, e avaliar como ele está hoje, se ele estiver muito irregular. Exemplo, a pessoa invadiu a calçada para fazer a sua casa, né? Então, nesse caso, eu não vou considerar essa parte que invadiu, né, a calçada, porque é uma construção totalmente irregular. Mas também vou colocar essa observação no meu laudo. E sempre que possível, se atentar às especificidades, né, nas legislações e nas normas. No caso que eu estou falando aqui de legislação urbanística. Qual é o documento principal que nós temos de um imóvel, tá? É a matrícula no Registro Geral de Imóveis. É um documento similar a esse que está aí na imagem, né? Que mostra, é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Então, fala as características desse imóvel e conta toda a história dele, né? Quem era o proprietário, quem vendeu para quem, se esse imóvel ele está financiado no banco. E aqui eu já vou responder algumas perguntas que sempre me fazem. Murilo, para esse primeiro laudo que eu vou fazer, né, para apresentar lá no banco para me credenciar, pode ser de um imóvel financiado? Pode, não tem problema nenhum, tá? Ah, mas eu vou fazer esse laudo para me credenciar na Caixa, só que esse imóvel está financiado junto à Caixa. Pode? Pode, sem problema nenhum, tá? Outra pergunta que me fazem. Murilo, para poder fazer essa avaliação, o imóvel ele tem que estar documentado, tá? E aí a resposta é sim, é o que nós recomendamos. Na tua vida real, né, quando você for prestar serviço para um cliente, para um condomínio, não tem problema se esse imóvel não tiver registrado no cartório, tá? Você pode fazer essa avaliação com o documento que ele tiver. Pode ser um carnê de IPTU, um contrato de compra e venda, né, uma escritura pública, não tem problema nenhum. Mas para fim de credenciamento, a nossa recomendação é que esse imóvel ele esteja sim registrado, tá? Já aconteceu casos de haver reprovação do analista por conta desse fato, então é o que nós recomendamos. Além disso, podem te ajudar, tá? Plantas desse imóvel, né? Os projetos, croquis, também às vezes o carnê de IPTU ele pode trazer alguma informação que o documento do imóvel não tem, então você pode também juntar esse documento no seu laudo como fonte de informação, a inscrição imobiliária e assim sucessivamente. E outra pergunta que faz é o seguinte, Murilo, se porventura o documento do imóvel que eu tenho está só um terreno e foi construída essa casa, né, e eu vou avaliar essa casa,
para esse fim, eu posso utilizar esse imóvel? Essa pergunta ela foi feita, né? Lá no site da Caixa tem uma aba de questionamentos, né? Onde as pessoas que estão querendo se credenciar podem fazer qualquer pergunta sobre o edital. E foi essa pergunta que foi feita aqui, ó. Olá, tem um laudo de avaliação do método evolutivo de um imóvel que não está averbado na matrícula. Isso será um impedimento para participar das atividades? Não há restrição para avaliação de imóveis não averbados, desde que o laudo atenda aos requisitos do edital. Tá? E a mesma coisa que outra pergunta que a pessoa fez aqui é: os meus clientes podem ser pessoas físicas ou devem ser pessoas jurídicas? Também não há restrição quanto ao tipo de contratante. Então pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tá certo? Beleza. Uma vez que eu tenho a documentação, né, para poder saber a localização do imóvel, as dimensões, etc., eu vou para o segundo passo, que é fazer a vistoria no imóvel, tá? E, geralmente, pessoal, essa vistoria nossa, ela é uma vistoria superficial e sensorial. Eu não vou levar equipamentos, o máximo que eu posso precisar é de uma trena para medir uma ampliação, caso tenha tido um quartinho a mais, alguma coisa assim. Mas essa vistoria, inclusive, ela é muito rápida, geralmente, tá? É uma vistoria que demora 1h30, no máximo, se for um imóvel, uma casa, um apartamento. Por quê? Porque não faz parte do trabalho de um avaliador de imóvel a cada fissurazinha do tamanho de um fio de cabelo que tiver no piso, na parede, eu precisar tirar foto. Não, não é esse o nosso trabalho. Se você estivesse fazendo um laudo, né, de vistoria cautelar de vizinhança, por exemplo, né, que é um tipo de laudo que a gente pode prestar para exatamente prevenir danos, né, numa edificação, quando tem uma obra do lado, né, por exemplo, aí sim eu tenho que pegar qualquer mínimo problema que esse imóvel tiver, um cantinho de cerâmica quebrado, eu tenho que fotografar, né? No caso de um laudo de avaliação, não. A gente tem que fazer uma vistoria mais genérica. E, lógico, a gente vai tirar pelo menos, né, uma foto da fachada, pelo menos uma foto de cada ambiente. O que a gente quer ver nessas fotos, pessoal? O que tem que ter? Que eu consiga enxergar qual é o material de acabamento, né, o padrão de acabamento desse imóvel, o estado de conservação. Então, são fotos que apareçam o piso, a parede, o forro, tá? Então, são fotos bem genéricas. É claro que se tiver uma manifestação patológica, uma rachadura assim que passa a minha mão, é óbvio que isso precisa entrar no laudo, porque isso sim interfere no valor do imóvel. Mas uma cerâmicazinha que está quebrado o cantinho, né, uma fissurazinha na parede da espessura de um fio de cabelo, não é necessário. Por isso que um laudo de avaliação, ele vai ter 8, 10, 12 fotos no máximo. Outra pergunta que me fazem: Murilo, não é difícil, né? Além da foto da fachada do edifício e do apartamento, eu preciso tirar foto da infraestrutura, sim, da piscina? Pode sim, claro, ser adicionado, porque isso pode interferir no valor, né? A gente sabe que um condomínio que tem mais itens de lazer, ele tende a ser mais valorizado. Então, cabe sim, claro, algumas fotos também da infraestrutura do condomínio. Beleza? Pois bem, então, outra coisa importante é que nessa vistoria, tá, eu também preciso, às vezes, abrir o Google Maps, né, ou dar uma volta ali em volta daquele imóvel para poder enxergar, entender o que é fundamental, pessoal. Eu preciso entender o que valoriza ou desvaloriza um imóvel naquela região, tá? O que faz com que aquele imóvel seja 200 mil e o imóvel vizinho seja 300? Qual é a diferença entre eles? Qual característica que tem que está fazendo com que o imóvel seja mais valorizado e o outro menos naquela região? Então eu vou conseguir isso, claro, visitando o imóvel, mas também olhando o macro, olhando o entorno, a proximidade dele. É próximo de algum ponto que as pessoas querem morar, né? Por exemplo, aqui em São Luís, todo mundo quer morar perto da praia, então a tendência é que quanto mais próximo da praia, mais valorizado seja o imóvel. Em outros locais, como São Paulo, sei lá, pode ser a distância para uma estação de metrô, por exemplo, tá? Então é muito importante que eu tenha essa visão macro. Às vezes eu abrir o Google Maps, né, e dar uma olhada, pode também me ajudar, beleza? Pois bem, então depois que eu faço essa vistoria, o que eu vou fazer agora, né? Eu já entendi o que é o imóvel, né? Já comecei na minha cabeça a tentar entender esse mercado imobiliário, o que valoriza ou desvaloriza um imóvel naquela região. Eu vou agora buscar, tá, imóveis naquela mesma região, preferencialmente, tá, que sejam similares ao imóvel que eu estou avaliando. Então, se eu estou avaliando um apartamento, eu vou buscar outros apartamentos naquela região, preferencialmente similares. É lógico que nunca vão ser iguais, né? Óbvio que não vão ser iguais.
para poder fazer essa comparação. Vamos pensar comigo aí. Vamos supor que tu queira comprar um carro, né? Vou pegar aqui um exemplo aqui, um HB20. E aí você quer comprar um HB20 usado, né? Porque carro novo no Brasil está muito caro. E você encontra um amigo seu que quer vender um HB20. E ele chega, ó, tá aqui, é teu por 80 mil. Como é que tu vai saber se 80 mil tá caro ou tá barato? Né? Já que é um carro usado. Comparando com outros carros similares ao HB20, ou o próprio HB20, já que é um carro que tem muito no mercado, né? Verificando quanto é que custa um HB20 usado, mais ou menos com aquele mesmo ano, né? Com a mesma quilometragem. Então eu vou fazer essa pesquisa. Aqui não é diferente. Para eu avaliar um imóvel, eu vou buscar outros imóveis para poder fazer essa comparação. Só que diferentemente de um carro que é fabricado em série, né? Eu dificilmente vou ter dois imóveis iguais, a não ser que eles sejam no mesmo condomínio. Mas ainda assim, a norma ela pede que eu busque também imóveis, né? Eu tenho uma variedade nessa minha base de dados para fazer essa avaliação. E veja só, pessoal, como às vezes no próprio anúncio, né, do imóvel, pode ter a chave daquela resposta que eu estou procurando. Qual é a resposta que eu estou procurando? Quais são as características desse imóvel que estão impactando no valor dele? Veja aqui que nessa foto desse anúncio, ele está destacando alguns pontos. Então, provavelmente, isso aqui é o que está chamando a atenção do cliente. É o que está valorizando esse imóvel. Ó, ele disse que é sexto andar, então, ou seja, provavelmente é um andar médio para alto, né, desse prédio. É nascente. Isso aqui em São Luís interfere muito porque é muito calor, né? Então, pegar o sol da manhã torna o apartamento mais agradável do que pegar um sol a tarde toda, né? Ia falar pegar um sol à noite, né? Pegar o sol a tarde toda, que esquenta muito o apartamento. Então, ser nascente aqui faz muito sentido. Diz aqui que a vaga de garagem é no pé da torre, então provavelmente nesse edifício tem vagas de garagem que são muito distantes do elevador. E aí, quando tá um dia você tem presa a sair do supermercado, né? Cheio de sacola ou chovendo, até você chegar no elevador você se molhou todo, então por isso que ele está destacando aqui esse ponto. E ele diz ainda que tem projetados, né, na cozinha e no banheiro, então pode ser que isso também seja um diferencial. E aqui eu tenho, né, outras informações desse imóvel, como a área, né, o condomínio, o número de quartos e etc. Beleza? Murilo, no momento em que eu vou fazer essa vistoria, né? Principalmente essa primeira, né? Eu nunca fiz uma vistoria. O que eu tenho que olhar, o que eu tenho que anotar? Olha, depois que a gente já tem experiência, tu vai perceber que tu vai lá e tu praticamente já sabe o que tem que ver, né? E o que tem que anotar. Que é o padrão de acabamento, o número de cômodos, né? Mas, para quem está começando agora, a gente tem algumas fichas, né? Que são chamadas de fichas de vistoria, né? Que é como se fosse um guiazinho para você preencher durante essa vistoria. Isso não é obrigado aí no seu laudo, é só para facilitar quem tem ainda essa insegurança, né? E quer ter ali algo para anotar e não esquecer de nada. E claro, para quem está participando aqui desse mini curso, né? Nós vamos enviar para vocês, tanto no grupo, né? Como no site, que está na descrição do grupo no WhatsApp, esse material, tá certo? Lembrando que quando você for abrir esse material, vai pedir o código, né? Que é o código da aula de hoje, que será dada daqui a pouco, beleza? Então, essas fichas são opcionais, né, para você ir marcando e ticando e anotando, né, as principais informações que são necessárias para fazer essa avaliação, beleza? Pois bem, pessoal, então, buscando aí, né, esses dados no mercado de outros imóveis parecidos para fazer essa avaliação, é o que nós chamamos de amostra, né? Então, lembra da estatística? Não sei se você lembra, se você já estudou estatística alguma vez, que tem população e amostra, né? População seria se eu tivesse um cadastro de todos os imóveis da cidade que estão à venda ou que foram vendidos recentemente. Isso não existe, né? Mas eu posso buscar em sites de imobiliárias, né? Junto a corretores, junto a imobiliárias, essas informações. Como eu não vou conseguir todas, isso é o quê? Uma amostra. A população são todos os imóveis daquele mercado. A amostra são aqueles que eu obtive para fazer essa avaliação, tá certo? Pois bem, então pessoal, essa aqui é a parte que dá mais trabalho numa avaliação. Só que, fazendo bem feito, os próximos passos, que é o cálculo, vai se tornar mais fácil.
Então não adianta querer fazer essa pesquisa correndo. Mas Murilo, me responde aqui uma coisa. Você está dizendo que isso aqui demora, né? Demora, e principalmente nos primeiros laudos, que você ainda não tem esse feeling, né? Essa sensibilidade do que pode influenciar no valor de um imóvel. É algo novo para a gente, tá? Então, as primeiras avaliações, às vezes, tem gente... Eu tive alunos que já conseguiram fazer uma avaliação partindo do zero em 4 dias, tá? Mas, às vezes, tem gente que demora mais, 15 dias, porque faz essa pesquisa, às vezes busca imóveis que são muito diferentes, e aí o modelo matemático não fecha, que a gente vai ver na sequência. Mas, Murilo, se pode demorar esse processo, como é que tu disse que tem aluno teu que faz 50 desse no mês, 50 laudos no mês? Cada laudo ele tem que fazer essa pesquisa? Claro que não. Por quê? Se eu sou avaliador de imóvel, e aí aqui na minha cidade tem uma região aqui do Renascença, da Península, que é onde tem muito apartamento. Se essa semana eu recebi uma demanda, né, para fazer uma avaliação ali, eu vou lá, faço essa pesquisa. Se na semana que vem surgir uma outra demanda, eu já tenho essa base de dados toda pesquisada. É praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V o resultado do meu laudo. Vai ser só mamão com açúcar, tá certo? Então é por isso que a gente consegue fazer muitos laudos de avaliação em um determinado mês, porque essa base de dados, né, a gente consegue reaproveitar ela por bastante tempo. Murilo, quanto tempo eu posso utilizar a mesma base de dados? Olha, a norma ela não diz isso, né? Ela diz que os dados ela tem que ser contemporânea à avaliação. Em geral, a gente estima que até 6 meses, tá, seja um prazo razoável, a não ser que nesses 6 meses tem alguma coisa que impactou o mercado de forma abrupta. Exemplo, eu fiz uma pesquisa de dados hoje e aí daqui a 2 meses eu vou sofrer uma nova avaliação, vou ter que fazer uma nova avaliação. Mas no meio desses 2 meses teve uma pandemia, né? O que aconteceu na pandemia? A economia foi lá para baixo. Então é óbvio que se acontecer uma situação como essa totalmente atípica, a pesquisa que eu fiz hoje não vale daqui a 2 meses. Mas se nada de muito extraordinário acontecer, um prazo de até 6 meses é bem razoável utilizar a mesma base de dados, beleza? Esse trabalho aqui, pessoal, é um trabalho meio que de detetive, né? Porque, como eu falei, eu vou ter que buscar essas informações de imóveis vendidos ou que estejam, né, à venda em sites de imobiliárias, em corretores, né, com imobiliárias. Mas existem algumas ferramentas que vão ajudar esse trabalho. Eu vou te mostrar na nossa live de hoje à noite uma ferramenta que eu utilizo que vai fazer essa pesquisa de dados, né, por você. Mas, de todo modo, a gente precisa sempre verificar tanto as informações que a gente pega na internet, como as informações que os corretores passaram, como as informações que um sistema como esse vão nos passar. A gente não pode simplesmente confiar de forma cega, botar uma venda aqui e confiar, porque tem muita informação errada na internet. Tá? Às vezes também o corretor te passa uma informação errada, vem nesse sistema que eu vou te mostrar uma informação errada. Então eu preciso sempre estar atento, verificando, né? Por isso que às vezes meu modelo não fecha, porque às vezes as informações que eu tenho não são de qualidade. Então eu tenho que sempre ficar atento a isso e ter um olhar mais cuidadoso para essa parte do processo. Beleza? Murilo, nessa pesquisa que eu vou fazer, quais são as informações que eu preciso, além, claro, do valor do imóvel? Lembra que eu estava te dizendo que eu quero descobrir quais são as características do imóvel que influenciam para eles ter aquele valor. Então, geralmente, o que influencia um valor de um imóvel? Vamos lá. Se for uma casa, aqui são exemplos, tá, pessoal? A área do terreno é muito importante. A área construída da casa é muito importante. O padrão de acabamento é muito importante. Se ela tem piscina, se ela tem poço artesiano, se ela tem essas benfeitorias, também podem agregar no valor. A quantidade de cômodos, número de quartos, número de banheiros, também pode. E, claro, a distância dessa casa a um polo de influência, como, por exemplo, a distância para a praia, a distância para o shopping, né? Isso podem ser informações importantes. Lembrando que essa listinha aqui, com essas características que nós chamamos aqui de variáveis, é apenas um exemplo, tá, pessoal? Cada caso é um caso. Inclusive, nós vamos fornecer para vocês também, tá, uma planilha Excel com um exemplo, tá, de informações que eu preciso coletar para uma avaliação, beleza? Para um terreno, o que influencia no valor de um terreno? A área, né? A metragem de frente,
o relevo dele, se é plano, se está muito acidentado, a infraestrutura daquela região, tem água, tem pavimentação, tem energia elétrica, tem rede coletora de esgoto. Obviamente que as dimensões dele, a distância desse terreno para um polo, né? Se ele é de esquina ou não, se ele está dentro de um condomínio ou não, são coisas que influenciam no valor. Apartamentos, aqui alguns exemplos, né? Área construída, padrão de acabamento, se naquele condomínio tem piscina, tem sauna, tem quadra de esportes, né? A quantidade de cômodos, a distância desse prédio a algum ponto influenciante, como a praia, como o metrô, o número de vagas de garagem, tá? É muito importante, se essas vagas são cobertas, se são descobertas, né? Se tem elevador, e qual o andar que esse prédio, que esse apartamento tá, né? Em geral, se o prédio ele tem elevador, quanto mais alto, né? A tendência é ser mais valorizado. E essas informações, pessoal, dessa pesquisa que eu estou fazendo, eu vou fazer o quê? Numa planilha em Excel, tá? Por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, o endereço, o bairro, a área construída, né? O preço total desse imóvel, o preço unitário, que é a divisão do preço total pela área construída, né? A distância a um polo de influência, se ele está em condomínio ou não, o número de quartos, o número de suítes, o número de banheiros, o informante, isso é muito importante, né? O corretor ou imobiliária, e o telefone de contato desse corretor ou dessa imobiliária, tá certo? Isso é o que nós chamamos de ficha de coleta e nós vamos fornecer um modelo para vocês. Mas tenho certeza que vocês devem estar se perguntando assim, Murilo, já vi que isso aí dá trabalho mesmo, como tu disse, é a parte que mais demora em um laudo. Mas lembra que eu não preciso fazer toda vez. Mas agora a pergunta mais importante é: quantos dados, quantas informações de quantos imóveis eu preciso fazer para uma avaliação, né? Esse número não tem definido. É 20, é 30, é 50, é 40? Não. Olha o que a norma diz sobre isso, tá? Ela diz que depende do grau de fundamentação desejado, né? E da quantidade de variáveis analisadas. Vamos entender isso. O que é variável? É o que eu falei, são as características que eu imagino que estejam influenciando no valor de um imóvel, tá? Vamos supor que eu, visitando lá o imóvel, né, vendo os anúncios, conversando com os corretores, eu entenda que para avaliar um apartamento, o que influencia mais no valor é a área, tá? O andar, né? O número de vagas, tá? E o número de quartos. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, são 4 variáveis. 4 características que podem influenciar no valor do imóvel. Se ele tiver mais área, ele vai ser mais valorizado. Se ele for de um andar mais alto, ele vai ser mais valorizado. Se ele tiver mais vagas de garagem, ele vai ser mais valorizado. Se ele tiver mais quartos, ele vai ser mais valorizado. Vamos supor que seja isso. Isso são 4 variáveis. Então, eu vou substituir, ó, onde tem esse K aqui, ó, por 4, que são as características que eu estou imaginando que influenciam no valor. Então, para eu atingir aqui o grau 3, eu precisaria de 4 mais 1, 5, 5 vezes 6, pelo menos 30 dados, né? Para atingir o grau 2, 4 mais 1, 5, 5 vezes 4, 20. Para atingir o grau 1, 4 mais 1, 5, 5 vezes 3, 15. Mas lembrando que durante o processo de cálculo, às vezes eu preciso tirar alguma informação dessa. Por quê? Porque às vezes a informação está errada, né? O próprio software de cálculo, que eu vou te mostrar hoje à noite, ele vai te dizer, olha, tenta tirar esse dado bem aqui que pode melhorar o teu resultado. A gente tira, né, a gente chama de desabilitar. Então, se eu quero, por exemplo, atingir um grau 3, e aqui está dizendo que preciso de 30 dados, é melhor eu buscar 40 pelo menos, tá? Porque durante esse processo eu posso precisar tirar alguns. Agora, pessoal, o que é importante aqui? Não adianta pegar 40 dados aleatórios, 40 informações aleatórias. Tem que ser de imóvel similar ao imóvel que eu estou avaliando. Se eu estou avaliando um apartamento de 40 metros quadrados, não adianta eu pegar, só para ter número, né, para compor aqui essa quantidade, pegar um apartamento de 500 metros quadrados, porque é como se eu estivesse comparando. Eu quisesse saber o valor de um Fusca e eu estou comparando com o valor de uma SW4, né, por exemplo. Entendeu? Então tem que ser realmente imóveis similares. Murilo, poxa, mas ali eu vi que naquela região onde eu estou avaliando não tem tantos apartamentos assim para poder fazer essa comparação. Você pode sim, claro, ir aumentando esse raio de ação, né, de coleta. Inclusive, em caso de cidades muito pequenas no interior,
Tem casos que eu preciso até buscar imóveis em cidades vizinhas, né? Porque naquela cidade que eu estou avaliando não tem tanta informação assim, beleza? Pois bem, pessoal, se nós conseguirmos essa quantidade de dados, a gente vai poder fazer esse método que é chamado método comparativo direto de dados de mercado. De acordo com a norma, qual é a definição da norma? Ele identifica o valor de mercado de um bem por meio de um tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra. Quando ele fala que esse tratamento técnico, pessoal, é um cálculo estatístico, que é aquela famosa, né, que diz lá no edital, o uso da inferência estatística. O que é inferência estatística? Eu vou, né, utilizando um software, criar um modelo matemático que explique o valor do imóvel de acordo com as suas características. E lembrando que a norma diz que sempre que possível, esse é o método que deva ser utilizado. Ah, Murilo, se eu estiver avaliando, por exemplo, uma escola, né? Não tem 30 escolas à venda ou vendidas recentemente que eu possa fazer o método comparativo, não é? É isso mesmo. É por isso que a norma traz outros métodos, mas nós vamos falar sobre ele na aula de quinta-feira, tá? E aqui, enquanto você estava falando comigo, ó, teu telefone vibrou, veio aquela notificação preferida, né? E chegou uma ordem de serviço do banco para você. Já imaginou essa cena? Você está na praia aí com a sua família, ó, chegou aí a notificação. E aí, pô, legal, já vou ver aqui onde é que é esse imóvel, já vou entrar em contato para agendar a vistoria, mas ao mesmo tempo dá aquele frio na barriga, né? Eita, meu Deus do céu, e agora, né? Pois é, de novo, né? Quando você tiver esse tipo de dificuldade, for avaliar um imóvel diferente, tiver esse medo, essa que é a vantagem, né, de eu estar numa comunidade, estar num grupo de WhatsApp com outros colegas, ter o suporte de um professor perto para tirar dúvida. Por isso, eu falo, isso não tem preço, tá? Mas, vamos lá. Antes da gente falar sobre essa notificação que chegou no teu celular, essa avaliação que chegou no teu celular, eu vou te passar o código da aula de hoje, tá? Lembrando que esse código, pessoal, ele serve para duas coisas. Para você abrir os materiais da aula de hoje, né? Quando você for abrir o material da aula de hoje, vai pedir esse código. Então tá aí o código RC com letras maiúsculas. E também você deixa anotadinho aí no seu caderno que esse código vai ser necessário para você solicitar o seu certificado. Lembrando aqui, pessoal, o nosso minicurso termina sexta-feira agora, né? Mas o link para a emissão do certificado vai apenas na sexta-feira posterior ao fim do minicurso. Então, permaneçam no grupo, permaneçam com esses códigos anotados para você solicitar. Lembro ainda que você vai ter 3 dias para solicitar o certificado. Sexta, sábado e domingo, tá? Para solicitar esse certificado. Então, fique atento, já coloque aí teu despertador, porque só o que tem é pessoas que ficam assim, ah, mulher, eu estava viajando no interior porque não tinha internet. Na maioria dos casos, a gente sabe que é migué, né? O cara esqueceu. Então, já bota teu despertador aí para não ter esse problema, porque a gente não tem como depois emitir um certificado para como é que chama? O alecrim dourado que esqueceu a data, né? Então, anote aí, na sexta-feira, depois, né, do final do minicurso, você vai ter aí 3 dias para solicitar o teu certificado. Mas vamos lá, quando você receber essa notificação do banco, lembra que eu falei, o primeiro passo é o quê? Solicitar a documentação. Mas nesse caso não precisa. Por quê? Porque já vai vir no e-mail, tá? O documento do imóvel. Então você vai verificar lá a titularidade, né? Verificar a descrição desse imóvel, as características dele. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um documento do imóvel, né? Então ele descreve aqui, ó, a localização do imóvel, né? Quais são os cômodos que ele tem, o número de vagas de garagem, a área privativa, isso é importante, tá, pessoal? Porque se você for ler aqui, ó, ele diz que tem 19,41 metros quadrados, né? Tem 55,93 metros quadrados de área privativa coberta, né? Aí ele fala, área de uso comum coberta edificada, 19 metros. Isso aqui, pessoal, não vai entrar na minha avaliação. Por quê? Porque isso aqui, ele está considerando que a área, por exemplo, do hall, né, do corredor ali, de acesso aos apartamentos, não é uma área privativa minha. Então, como é que eu vou avaliar o apartamento considerando isso? Não faz sentido. Então, eu vou pegar aqui a área privativa do meu imóvel, né, que é 55,93 metros quadrados. Não vou levar em consideração área total, nem as áreas de uso comum. Beleza?
E também diz aqui que esse imóvel fica no 5º pavimento. Tranquilo? Então, esse imóvel, pessoal, que nós vamos avaliar, que chegou aí na notificação do teu e-mail, vamos supor que seja esse aqui, ó. Ele tem 100 metros quadrados, tá? Ele tem alto padrão de acabamento, ele tem um bom estado de conservação, isso você verificou fazendo a vistoria, né? E ele está localizado no 4º andar. E aí, o que você vai fazer, né? Olhando os anúncios, conversando com os corretores, você chegou à conclusão que provavelmente, né, quem vai confirmar se a tua ideia está correta ou não é o cálculo, mas na sua visão, você acha que o que realmente influencia no valor é o padrão de acabamento, o estado de conservação e qual andar está o imóvel. Então, eu vou fazer o que agora? Buscar, preferencialmente na mesma região, outros apartamentos com área similar, né, para fazer essa avaliação. Então, vamos supor que nós encontramos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 imóveis à venda naquela região. Por muita coincidência, todos têm área de 100 metros quadrados, tá? Isso aqui é lógico que na vida real nunca vai ser assim, né? Ah, Murilo, por que então que tu considerou nesse exemplo tudo 100 metros quadrados? Porque nesse primeiro exemplo eu quero só te mostrar como é que funciona a inferência estatística. Na nossa live de hoje à noite, eu vou te mostrar uma avaliação real, né? Para você ver que tudo varia, né? Varia a área, varia o número de quarto, varia tudo. E eu vou precisar fazer então a avaliação. Por isso que eu preciso, né? Eu recomendo, na verdade, softwares específicos para avaliação, que eu também vou te mostrar hoje à noite quais são, qual que eu uso e tudo. Então, nesse caso aqui, ó, imóveis aqui com valores diferentes, todos eles têm um padrão similar de acabamento e todos eles também estão bem conservados. Então, não é o padrão de acabamento que está influenciando no valor, já que todos eles são iguais. Então, o que está diferenciando um imóvel aqui ter 320 mil, o valor dele, e o outro 740? Se eles têm a mesma área, se eles têm o mesmo padrão de acabamento e se eles estão bem conservados. Então, provavelmente é o quê? É o andar que ele está, ó. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos pegar essas informações e fazer o que nós chamamos, né, de tratamento científico, que é o cálculo estatístico. Muitas vezes, né, pessoas que não têm conhecimento na área de avaliação fariam o que aqui? Tirariam uma média geral aqui, né? Pô, mas não faz o menor sentido, porque como o meu apartamento está no 4º andar, provavelmente o valor dele está aqui, ó, entre 400, 300, por aqui assim que ele deve estar o valor dele. Se eu tirar uma média, pode ser que eu consiga um valor muito mais alto para esse imóvel, o que não condiz com a realidade dele, tá? Então, essa média aqui, tá? Pode não ter relação com o valor real. Às vezes, coincidentemente, pode até ser, mas não sempre será assim. Então, para poder a gente realmente calcular de forma fundamentada esse valor, nós vamos agora lá para o Excel para fazer esse cálculo aqui. Então, pessoal, eu peguei aquelas informações, tá? Do andar aqui, do valor total, da área e o valor unitário, que é a divisão, né, do valor total pela área. Trouxe tudinho aqui para o Excel. E aqui estão as informações do imóvel que eu estou avaliando, tá? Que ele está no 4º andar e ele também tem 100 metros quadrados. Então, veja só, pessoal. Se eu pegar aqui, ó, vou selecionar aqui a coluna andar, tá? Vou segurar aqui a tecla Ctrl e vou selecionar aqui a coluna do valor unitário. E agora eu vou aqui inserir, tá? Gráficos de dispersão. Veja só como parece que está fazendo sentido, tá? Aquilo que eu estava prevendo. Esse zero aqui seria um apartamento no térreo. Ele está um valor mais baixo e à medida em que ele está aumentando aqui o andar, ele está atingindo um valor mais alto. Aí nós vamos clicar aqui, ó, nos dados, né, desse gráfico. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir aqui, ó, para adicionar uma linha de tendência, tá? Aqui embaixo eu vou pedir para ele exibir a equação no gráfico e exibir o valor de R² no gráfico, tá? Então tá aqui, ó, a equação e o R². Vamos entender aqui o que é esse gráfico aqui. Isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de inferência estatística. Com base
em uma amostra, tá? Nós desenvolvemos aqui uma equação que gerou essa reta aqui. Essa reta é chamada de reta de regressão. É uma reta que mais se aproxima de todos os pontos que estão aqui nesse gráfico, tá? O Excel já faz isso para a gente automaticamente. Ele já encaixa a reta mais próxima de todos os pontos. Então, com base nisso, com base nessa equação, eu consigo avaliar qualquer imóvel com essas características nesse mercado. Por quê? Porque ele está explicando os valores com base no andar. Murilo, como que a gente sabe, né, que isso realmente está fazendo sentido? Se é somente isso que está fazendo sentido, somente o andar. É exatamente esse R quadrado aqui, ó, que ele é um coeficiente que ele mostra o seguinte. Isso aqui está em decimal, mas é um percentual, tá? Se eu multiplicar por 100 aqui e transformar em percentual, isso significa que 90,66% dos valores do mercado estão sendo explicados por essa equação. E claro, essa equação aqui ela foi criada com base em quê? Nos valores do mercado que foram obtidos com base no andar, tá? Quando esse percentual aqui está acima de 75%, esse é um primeiro indício que realmente a gente acertou. Realmente a variável que está explicando os valores de mercado, nesse caso aqui, é o andar, tá? Só que, pessoal, lembrando, tá? Esse exemplo aqui é um primeiro exemplozinho para a gente entender o mecanismo, a lógica. Na vida real, não tem apenas uma característica que define o valor de um imóvel, né? Então, eu vou precisar de várias características e é isso que eu vou te mostrar na nossa live de hoje à noite, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Uma vez que eu encontrei aqui essa equação, o que eu vou fazer agora aqui? Vou verificar quanto que é o valor do metro quadrado do imóvel que eu estou avaliando. Como? Eu vou dar um Ctrl C, né, naquela equação e dar um Ctrl V aqui. Pronto. Só que onde tem X aqui, ó, esse X aqui é a variável, ou seja, é o andar do imóvel. O meu imóvel não está no quarto andar, então eu vou substituir aqui esse X, né, por multiplicar por 4, tá? E aí, quando eu apertar aqui o Enter, né, eu vou ter aqui R$ 3.995 o metro quadrado. Então, o imóvel que eu estou avaliando vai ser 3.995 vezes 100, que dá 399.526. Beleza? Pois vamos voltar lá para o slide para poder a gente continuar a nossa aula. Bem, depois que a gente fez lá esse cálculo no Excel, você pode, né, estar pensando o seguinte, mas Murilo, esses valores que tu encontrou aí, geralmente vão ser valores de imóveis que eles estão à venda, né? Porque dificilmente eu vou conseguir informações de imóveis que foram vendidos de fato, que seria a melhor informação, porque é um número mais real. Geralmente, quando alguém coloca um anúncio de um imóvel, né, num site, a gente sabe que ali, se eu for negociar, vai ter um desconto, né? Geralmente vai ter. Então, esses valores, que são chamados, né, aqui de valores de oferta, eles trazem em si um ágio, né? Uma diferença, um percentual ali de negociação. É isso que a norma diz. Ó. Ela diz que os dados de oferta são indicações importantes do valor de mercado. Entretanto, devem se considerar superestimativas que, em geral, acompanham esses preços. Então, por isso, a norma ela tem uma margem, né, onde o avaliador ele pode ajustar o valor que ele calculou. Tá? Essa margem é chamada de campo de arbítrio. O próprio nome está dizendo, ó, um campo onde eu, avaliador, posso arbitrar o valor do imóvel. Olha o que diz aqui a definição. O campo de arbítrio é um intervalo com amplitude de 15% para mais ou para menos, em torno da estimativa de tendência central utilizada na avaliação, ou seja, em torno do valor que eu calculei. Dentro do qual eu, avaliador, posso arbitrar o valor do bem. Mas é claro, não é fonte, vozes da minha cabeça. Não, eu tenho que explicar no laudo por que eu estou utilizando o campo de arbítrio, né? Desde que justificado pela existência de características próprias que não foram contempladas no modelo. Então aqui está bem justificado isso. Eu vou falar assim, olha, eu vou aqui dar uma reduzida no valor que eu calculei, tá? Em até 15%, pode ser 1%, 5%, 7%, 10%. Eu vou reduzir esse valor devido a todos os dados que eu consegui a informação serem dados de oferta. Beleza? Murilo, como é que eu escolho? Se é 1, se é 5, se é 8, se é 10?
Olha, é a critério do avaliador, o nome campo de arbítrio. Mas eu, Murilo, sempre gosto de fundamentar as minhas escolhas. Para o meu laudo ficar assim, olha, eu não fiz de vozes da minha cabeça não, eu fiz aqui algo fundamentado. E tem um relatório que sai a cada 3 meses, tá? Que é o relatório do DataZap. Anote aí, ó, DataZap, tudo junto. Esse relatório que ele sai a cada 3 meses, ele traz aqui, ó, quanto é o percentual médio de desconto em transações imobiliárias, né? Então veja só, ele está dizendo aqui, ó, todas as transações com e sem desconto. Olha, eu não sei se o imóvel que eu estou avaliando se vai ter ou não desconto, né? Então eu posso utilizar aqui, ó, esse percentual de 7%. Ainda não saiu o do quarto trimestre de 2024, tá? Esse aqui era o mais recente que tinha no momento que essa aula aqui foi gravada. Ah, Murilo, se eu quisesse utilizar esse aqui, ó, apenas transações com desconto, 11%, poderia também? Poderia. Lembra-se que o nome é campo de arbítrio. E como está dentro daquele percentual de 15%, você pode utilizar também. Eu, Murilo, prefiro utilizar esse aqui. Por quê? Porque eu não sei se o imóvel que eu estou avaliando vai ter ou não desconto na sua transação, né? Então, já considero aqui 7%. Beleza? Pois bem, então lembra que eu encontrei aquele valor de R$ 399.526, né, lá no cálculo no Excel. Se eu for tirar 7%, vai dar R$ 371.559,18, tá? Só que mais, a norma ainda permite que ao final do meu cálculo, né, eu faça um arredondamento em até 1%. Então, eu poderia avaliar aqui para 371.500, 372, 370, 371, desde que esse intervalo aqui, ó, esteja em até 1%. Eu, Murilo, optei por fechar em 370, tá? Mas fica a critério de cada um arredondar aí como quiser, beleza? Eu tô vendo aqui, ó, através da tela, que tem gente que tá assim, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer isso aí, esse negócio de cálculo não dá para mim, eu sei pouco Excel. Fique tranquilo, pessoal, fique tranquilo. Eu também tive muita dificuldade, até fiquei reprovado na faculdade em cálculo, né? Mas esse primeiro exemplo aqui que eu fiz no Excel, né, tendo que fazer o gráfico e tal, não é assim que vai ser na nossa vida real enquanto avaliador. Eu vou te mostrar hoje à noite, tá, que existem softwares e os softwares são um valor muito barato. Quem é, por exemplo, arquiteto aí, que precisa comprar um software, né, de arquitetura, vai perceber que o valor é ridiculamente baixo de um software de avaliação e eu só vou inserir as informações. Cálculo, gráfico, tudo será feito pelo software que já vai me gerar um relatóriozinho também para eu só anexar no laudo. O nosso trabalho aqui, em 99% dos casos, vai ser somente analisar os resultados do software e verificar se estão coerentes de acordo com as exigências da norma, tá? E por isso eu vou deixar para vocês aqui o vídeo, né, de duas profissionais, uma da área da engenharia, uma da área da arquitetura, tá? Que vão falar aqui sobre isso. Eu fiz essa pergunta. Olha, queria que você fizesse um vídeo para mim falando sobre isso, né? Uma pessoa foi a Jennifer Carrijo, tá? A Jennifer Carrijo é uma arquiteta lá de Mato Grosso do Sul. E quem for aluno depois da nossa mentoria vai conversar muito com ela. Por quê? Porque como ela aprendeu muito bem a parte de avaliação de imóveis e ela sempre foi muito prestativa, a gente contratou ela para a nossa equipe de suporte, tá? Então hoje, além dela ser avaliadora do Banco do Brasil, ela também ajuda os nossos alunos tirando dúvida e até mesmo quando necessário, né, o aluno quiser contratar uma aula particular, ela também é do nosso time de suporte. Mas lembrando que essas aulas particulares é somente para alunos da mentoria. Então, pessoal, vou deixar esse trechinho aí da Jennifer. Lembrando que toda a nossa equipe de suporte, hoje nós temos 6 alunos que foram contratados pela nossa equipe para ajudar a gente com o suporte ao aluno, porque lembra, você vai ser, caso opte por se tornar nosso aluno, vai entrar no grupo de WhatsApp, tá? E de segunda a sexta, exceto feriado, das 8 às 18, vai ter sempre 2 pessoas no grupo respondendo a tua dúvida em tempo real. E você vai ter também a opção de enviar um laudo de cada método da norma, tá? Para o nosso e-mail, que a nossa equipe vai corrigir para você poder você ter mais garantia
de que você vai ser aprovado, né, nos editais dos bancos. E claro, com a abertura do segundo ciclo da Caixa aí, que pode estar vindo, né, com certeza nós precisaremos de mais profissionais na equipe de suporte. E como eu falei, a gente só contrata alunos. Quem sabe o próximo membro da nossa equipe de suporte vai ser você, né? Então fica aí com o vídeo da Jennifer Carrijo, arquiteta lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, meu nome é Jennifer Carrijo, eu sou arquiteta em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho a minha empresa JC Arquitetura e Urbanismo e atuo fazendo projetos arquitetônicos, de interiores e móveis planejados, além das consultorias que eu ofereço. Eu iniciei recentemente na área de avaliações e perícias, faço parte do time Elite e é uma área que eu estou completamente apaixonada. Algumas pessoas vêm me perguntar sobre a questão de cálculos, de estatística, por não termos um estudo muito aprofundado ali na graduação. Mas fiquem tranquilos porque utilizamos softwares que vão fazer esses cálculos e cabe a nós fazer a verificação desses resultados, a análise dos resultados. E temos as aulas, o material, o professor que é excelente, tem uma didática incrível e tudo isso ainda tem um suporte no WhatsApp que só facilita o nosso aprendizado. Então, recomendo demais. Pois bem, pessoal, vocês viram aí, né, o vídeo da Jennifer e, inclusive, a Jennifer, eu mostrei para vocês na aula de ontem que a gente fez um curso lá no CAL, né, e nesse caso foi eu e ela, né, que fizemos esse curso. Então, ela também me ajudou lá ministrando esse curso, então hoje ela já tem muito conhecimento também nessa área de avaliações. E agora eu vou deixar para vocês um vídeo, né, de uma engenheira, que é a Luana, que ela é do interior de Minas Gerais, tá? Mas ela já atua em vários estados do Brasil. Ela é credenciada nos bancos, Caixa Econômica já credenciou, Banco do Brasil, e ela faz perícia em vários estados. Apesar dela ser de Minas, ela faz perícia no Ceará, no Rio Grande do Norte, São Paulo, Goiás. Então ela está aí ganhando também o Brasil. E a Luana, fiz essa mesma pergunta para ela. Luana, é muito difícil fazer os cálculos? Veja aí o que ela falou para a gente. Os cálculos são muito pesados, Luana, para poder quem vai começar em avaliações? Não. Ah, é muito confortável. É bom demais. Eu pelo menos, quando eu pego esses 10 assim, ai, gente, que, sabe, assim, que felicidade. Bem, pessoal, me surpreende cada vez mais, né, a quantidade de arquitetos que estão participando desse minicurso aqui. Quando eu comecei aqui na internet, é claro que os meus seguidores, a maioria eram engenheiros, né? Então era mais ou menos assim, 80% de engenheiro, 20% de arquiteto. Hoje em dia, isso já está praticamente 50%, 50%. Muitos arquitetos estão vindo para essa área. E outro dia teve até uma pessoa que falou assim, Murilo, tem arquiteto que tem resultado nessa área? Olha, só durante esse mini curso aqui vocês já viram vários, né? Renata Bandarra, a Maíra, né, lá do Sergipe. Já temos aqui a Jennifer. Eu tenho diversos alunos já arquitetos que estão indo muito bem nessa área, tá certo? Lembrando que quando você se credencia no banco, não tem nenhuma diferença se você é engenheiro, se você é arquiteto, todo mundo está na mesma fila. E aqui, com essa questão da quantidade de arquitetos se proliferando, né? Veja só que interessante essa conversa que teve um dos nossos grupos de alunos. O Cleiton comentou aqui, pessoal, boa tarde. Vocês já pararam para observar a diferença que é trabalhar com laudo de avaliação e projeto de arquitetura? Peguei uma avaliação para fazer de um galpão, foi super de boa negociar. A cliente aceitou e agora eu vou fazer super tranquilo. Enquanto que o projeto de arquitetura é um caos, discussão com o cliente, pedreiro, erro de execução em obra. Os estresses de projeto de arquitetura às vezes não compensa, porque um laudo paga mais e é bem mais tranquilo. O que vocês acham? Concordam ou discordam? Aí a Elo comentou, é um dos motivos que eu resolvi estudar e entrar na área de avaliações, cansada dessa lida de processo de projeto arquitetônico. Quando chega essa época do ano, minha bateria social já está em 30%. E o Denis, né, comentou aqui, como disse alguns, valem a pena e a minha intenção é essa, ter essa renda com laudos para manter a empresa e poder escolher os projetos que de fato vão compensar. E aí o Cleiton fechou aqui dizendo, laudo e perícia é um suspiro de valorização no nosso meio, tá? Então é isso, pessoal. Muitos arquitetos também estão participando desse mini curso aqui. Praticamente aqui nesse mini curso nós estamos com 30% de arquitetos e 70% de engenheiros. Mas dentro da mentoria é quase que 50-50. Mas enquanto a gente estava aqui conversando, escuta aí, ó, teu celular agora aí vibrando na mesa. É isso aí. Chegou outra ordem de serviço para você, né? Você estava ali
na fazenda com sua família, curtindo o fim de semana e chegou a notificação preferida, né? Nesse caso, você vai ter que avaliar agora um imóvel com área de 200 metros quadrados e você percebeu que o que realmente influencia no valor é a área, né, e a distância desses imóveis para o centro. E aí, veja só, eu vou deixar, né, no grupo do WhatsApp do minicurso e também no nosso site essa planilha aqui, tá certo? Com as informações da distância para o centro, né, a área de vários imóveis que você pesquisou e o valor total desses imóveis. E você vai fazer essa avaliação. E aí, quando você fizer, você vai lá no meu Instagram, tá? Você vai lá nos stories, vai ter uma caixinha assim. Coloque aqui a resposta do exercício. Você vai escrever lá. Dentre aqueles que acertarem, eu vou sortear um curso de Excel aplicado em engenharia, que é um curso que eu também desenvolvi, né? Para quem tiver interesse, beleza? Então, respondam, vão lá e deixem sua resposta. Lembrando que é somente para quem colocar a resposta ainda hoje, né? Até antes de iniciar a nossa live de hoje à noite. Porque na live eu vou corrigir esse exercício para aqueles que tiverem dúvida. Murilo, mas eu entendi aí tudo, tá tudo legal, tô com dor de cabeça aqui de tanto cálculo, mas entendi. Só que o que eu não entendi ainda é o seguinte. A gente está aqui para elaborar um laudo de avaliação. Tu fez até agora só o cálculo. Como é que é esse laudo? Esse é um dos assuntos que nós vamos ver na nossa live de hoje à noite. O laudo, de acordo com a norma, ele é um relatório com fundamentação técnica e científica, elaborado por nós, né, profissionais da engenharia de avaliações. Lembrando que o profissional da engenharia de avaliações, de acordo com a norma, são engenheiros e arquitetos, em conformidade com essa norma para avaliar o bem, tá? E hoje à noite, o que nós vamos ver? Além de corrigir o exercício, né, nós vamos mostrar para vocês os softwares dessa área, quais são os softwares, qual que eu uso, quais os valores, tudinho hoje à noite. E também vou te mostrar um laudo pronto. Mas além disso, é claro, para quem estiver com a gente, eu vou também fornecer esse modelo de laudo. Então hoje à noite já coloca o teu despertador para 19 horas. Não tem desculpa, beleza? E para finalizar, não esquece, agora é aquela hora, a hora de você divulgar o seu trabalho para os seus seguidores. Você vai tirar uma foto, né, ou assistindo a aula, ou pede para alguém tirar uma foto sua aqui estudando, ou tira uma selfie, vai postar lá nos seus stories e vai colocar assim: me capacitando em laudos de avaliações de imóveis aqui da cidade de... bota uma tua cidade. E tu vai marcar o meu perfil. Se você for nosso seguidor e tiver o seu perfil aberto, quando você fizer isso, eu vou ser notificado. Aí um robozinho vai te entregar um bônus especial para essa aula de hoje, tá? Através do direct. E eu vou repostar lá nos meus stories isso. Quem sabe, aí na tua lista de seguidores ou na minha, tem alguém aí da tua cidade que está precisando desse tipo de trabalho e nem sabe que você consegue fazer isso. Então vamos fazer esse combinado? Outra coisa importante, vocês já sabem, né? Vou sortear mais um livro hoje para quem for lá onde tem aula 2 liberada no nosso perfil e fizer um comentário. Então, entre os melhores comentários, eu vou sortear esse livro aqui. Por isso, não vale palminha, aula top, não entra. E lembrando que ao final, depois de você colocar o seu comentário, você vai marcar um amigo seu da área da engenharia da arquitetura, convidando ele para participar desse nosso mini curso. Então, por exemplo, gostei muito da aula de hoje, aprendi o que é o método comparativo e a inferência estatística. Olha aqui, fulano de tal, marca lá o perfil da pessoa. Assiste aqui esse mini curso que ele é gratuito. Então, entre essas pessoas, eu vou sortear um livro desse. E, olha só, assim como ontem, nós vamos ligar para a pessoa ganhadora do livro para poder a gente conversar com ela. Então, quem sabe, pode ser você. Vai lá e deixa o comentário. Lembrando que os 20 primeiros também poderão acrescentar lá no meu feed, né? Aqui onde tem aula 2 liberada, lá no final rolando o carrossel, você vai conseguir adicionar aqui uma foto sua. Mas lembrando que tem que ser uma foto bacana, né? Estudando aí, se capacitando. Não é qualquer foto aleatória, porque já que são só 20, né? Eu vou escolher as melhores fotos para adicionar lá no meu perfil. É isso aí, pessoal. Então, coloca aí teu despertador para as 19 horas que a live de hoje está sensacional, hein? Te espero lá.